Prezados irmãos, uma grande glória nós estamos a viver, reunidos na igreja do nosso querido Deus e Pai. Trazemos dentro de nosso coração o propósito de ser nossa alegria, nosso amor, nosso carinho, nosso respeito à obra maravilhosa que Jesus realizou. Preparar, coroar e colocar à nossa disposição o Santo mais poderoso dos céus, o Consolador prometido, o Consolador anunciado, o Consolador vencedor que nós veneramos, exaltamos e bendizemos. O Consolador que cuida de todos nós, nos amparando, nos protegendo, nos alentando, nos fortalecendo para que nós vençamos nossas lutas e nossas dificuldades. Hoje é o dia, irmãos. Hoje é o momento de nós cantarmos mais uma grande vitória. Estamos na abertura da semana festiva de comemoração do 68º aniversário de nossa igreja, o caminho do reino dos céus. A obra preciosa de Jesus, a restauração dos planos de Deus nessa terra. Sabe, irmãos, a melhor maneira de nós comemorarmos é mostrando para nosso Deus, mostrando para Jesus que nós merecemos. Nós merecemos a graça que Ele nos oferece, que nós sentimos alegria, prazer e contentamento de deixar nossa casa, deixar nosso lar e virmos aqui meditar, refletir o que fizemos no ano que passou, o que faremos no ano vindouro, o que esperamos de Deus, o que esperamos da Santa Avó Rosa. Um ano igual a este que está a findar? Ou esperamos nossos passos mais velozes, nossos pensamentos mais centrados, nosso coração mais aberto e as obras sendo realizadas? O que nós quisermos, Deus pode conceder. Por isso quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo internauta, vamos viver uma reunião que mostre para Deus que é a abertura de uma festa, que estamos contentes por o Covid ter sido dominado e gradativamente nossa vida volta a ser ao normal, pela graça, pelo poder de Jesus, pela presença da Santa Avó Rosa, pelo ministério do Santo Irmão Aldo. Temos muito a agradecer. Vamos fazer isso. Para iniciar a nossa reunião, quero convidar os irmãos, por gentileza, aqueles que puderem, os convido a ficar em pé, para que nós, irmãos, numa só voz, num só coração, nós façamos aquilo que mais agradou, aquilo que mais alentou o ministério de nossa querida e Santa Avó Rosa. Ela era corajosa, ela era destemida, ela era entusiasta na defesa das coisas de Deus. Vamos mostrar que isso é exemplo para nós, que nós queremos e almejamos a nossa igreja crescendo e fazendo aparecer o nome de Deus, surgir uma nova oportunidade para a humanidade. Vamos cantar juntos o hino Igreja Forte.
Amém. Oremos. Querido Deus, onipotente Pai, louvado seja o teu nome. Pela permissão que o Senhor nos concede, ó Pai, de curvarmos diante do Senhor, da sua grandeza, da sua bondade, do seu amor, e agradecer-te. Agradecer-te, ó querido Deus, porque Jesus, seu Filho, nosso irmão, durante todo esse ano de lutas, nos concedeu vitórias. Com Ele aprendemos muito. Com Ele, ó Deus, aprendemos a sermos seus filhos. Isso é fruto, ó Pai, do ministério do nosso Senhor. Mas também da gloriosa missão maravilhosamente executada pela Santa Avó Rosa. Ó Vó, estamos a um dia de comemorarmos o seu nascimento, obra de Deus, de bondade, de amor, de misericórdia. A senhora nasceu, querida Santa Avó Rosa, para despertar no coração da humanidade os mandamentos de Jesus. Para isso a senhora conservou, praticou e nos lembrou esses preciosos mandamentos. Vó, ó mãe, ó adorada rainha, hoje viemos aqui, hoje, amanhã, sábado, domingo, queremos sempre falar-te. Gostaríamos de ter versos lindos e maravilhosos para dizer o que sentimos. Mas a maneira mais simples é dizer parabéns, querida avó, por mais um ano de lutas e vitórias alcançadas. Dentre estas, ter a Senhora conservado em nosso coração a fé, a coragem, o amor e a vontade de fazer cumprir-se em nossas vidas a palavra de Jesus. Nossa veneração e adoração seja, avó, eterna e forte. Queremos agradecer, querida Santa Avó Rosa, porque a Senhora é para nós um presente de Deus. Assim como o irmão Mauro, nosso pastor e profeta, que fez nos conhecer-te, que fez nos seguir, querida Santa Avó Rosa, esse caminho maravilhoso que completa mais um ano também. Obra da sua dedicação, do empenho, do sacrifício do nosso pastor e profeta, Santo Irmão Mauro, que neste ano de vida merece todo o nosso reconhecimento, veneração e adoração. E assim o fazemos neste momento. Santo Irmão Aldo, muito obrigado, Senhor, por ter acompanhado nossos passos. Hoje nos céus, poderosíssimo, faça mais presente em nossa vida. Podemos dizer, primaz, se não fosse o Senhor, nenhum de nós aqui estaríamos felizes, contentes e comemorando. Por isso nossa adoração, nosso agradecimento hoje e sempre. E assim, irmão Aldo, como sempre fizemos, quando naqueles dias maravilhosos em que fisicamente nós te aguardávamos, esperávamos aquele anúncio de sua chegada para poder chegar diante de ti, pedir a sua bênção, curvar-nos e pedir a sua graça. Agora o fazemos da mesma maneira. Nos curvamos diante de seu poder, de magnitude e esperanças e te pedimos, profeta, abençoe a nossa reunião. Possa que nós possamos, através de todos os atos, manifestar o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso entusiasmo para os dias vindouros. Que a nossa festa, hoje iniciando e domingo se encerrando, coroe-se
de esplêndido êxito e glórias. Glórias para Deus, glórias para Jesus, glória para os santos apóstolos, profetas e anjos dos céus. Glórias para Maria Santíssima, para Santa Avó Rosa e para o Senhor, nosso amigo, irmão e pastor. Hoje e sempre, entrego essa reunião em tuas santas mãos. Amém. Vamos agora, irmãos, cantarmos o hino de número 82, Ó Santo Espírito. Santa Igreja, sendo fiel e verdadeira,
pelo céu protegida, todo perigo vencerá, pois é por mim dirigida. Achei o poder celestial que tirou-me da falsidade, do engano e do mal, dando-me paz e liberdade.
Assim conta a nossa irmã Valdete Barbosa Rodrigues, da congregação de Regente Feijó, no estado de São Paulo, assim dizendo, em carta datada de 4 de agosto de 2021. Tenho 95 anos de idade. Sofri uma queda e quebrei meu braço esquerdo, mas com fé em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, após 45 dias, foi retirado o gesso e meu braço estava colado e curado. Sarei pela graça e milagre desses santos de Deus, aos quais louvo e agradeço. Assina Valdete Barbosa Rodrigues. Bendita Avó Rosa, só Deus conhece a extensão da tua glória. Foi usando tua santíssima pessoa que Ele mudou da humanidade a história. O mundo jazia em densas trevas, do Evangelho não mais havia luz. Coube a Senhora com todo amor e justiça nesta igreja nos revelar Jesus, Jesus. Tiveste a honra de ser a escolhida, a semelhança da mãe do Salvador, para Jesus cumprir sua promessa, te enviou Santo Consolador, e assim surgiu a tua Santa Igreja, consolidando a vontade do Senhor de possuir na terra um povo santo para servi-lo com profundo amor, amor. Dentre os milagres por ti realizados, um se destaca por seu grande valor, a formação do santo irmão Aldo, nosso profeta e teu santo sucessor. Se uma alma apenas que se salva tem para Deus um imenso valor, imagino quão grande é o tesouro de almas salvas por ti, ó Consolador. Santa e bendita Avó Rosa, tua glória de imenso esplendor, com
contemplaremos quando ao céu nós subirmos com a Senhora junto a Jesus e teu santo
festa, irmãos, maravilhosa. Estamos aqui meditando, refletindo e valorizando o trabalho e a obra gloriosa da Santa Avó Rosa, a sua vitória e as suas conquistas. Dentre elas, nos incluímos. Prezados irmãos, para manifestar então o nosso entendimento, eu gostaria de pedir ao Senhor e à Senhora, o que você gostaria de dizer para a Santa Avó Rosa neste momento? Se você a estivesse à sua frente, o que você diria? O que nós diríamos? Eu certamente diria para ela, abraçando-a, e dizer: vovó, feliz aniversário. Eu te amo, eu te quero sempre comigo. Será, irmão? Será, irmã? Que você não pode dizer isso? Será que ela não gostaria de ouvir você, a senhora, o Senhor? Será que ela não gostaria de ouvir isso de nós? Aí você vai dizer: mas eu gostaria de dizer. Só que não posso dizer porque a Santa Avó, ela está em espírito, eu não posso abraçá-la. Será, irmãos? Procure falar. E como você vai fazer isso? Se você, meu querido irmão, acompanhar a leitura dessa mensagem e a cada palavra que você ouvir, você aquecer, ou seja, você concordar, você estará dizendo isso para ela. Por quê? Porque essas palavras foi o servo dela, o seu sucessor, o seu representante, que disse-nos. Eu tenho certeza que ele falará sempre a extrema e perfeita palavra da Santa Avó Rosa de Jesus. Por isso convido-te, vamos juntos dizer a Santa Avó Rosa o que está dentro de nós. 10 de junho, parabéns, Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica. Comemoramos nesse dia, 10 de junho, o aniversário do nascimento da Santa Avó Rosa. E 68 anos do início da existência dessa Igreja Apostólica. A Santa Avó Rosa nasceu dotada de virtudes divinas, que foram preservadas por ela durante o seu viver na terra. Ela muito amou a Deus o Pai, ao Senhor Jesus, a bendita Mãe Maria Santíssima, tanto que eles habitaram em seu coração. Ela sempre praticou a caridade e foi predestinada a cumprir relevante missão para o reino dos céus. Pois Jesus confiou-lhe o encargo de restaurar a sua igreja apostólica na terra. Assim que tudo pôde ser realizado, Deus o Pai e Jesus passaram a reinar no meio do seu verdadeiro povo. Através da Santa Avó Rosa, o nosso Senhor revelou e esclareceu os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus. E restaurou o seu povo na terra conforme prometera, dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A Santa Avó Rosa estava com 60 anos de idade quando Jesus se manifestou a ela de tal maneira
que ela ouvia e ele falava com ela. Através dela, o nosso Senhor restaurou a Igreja Apostólica de acordo com a vontade e determinação do seu Pai. Tanto que, naquela época, ela dirigia a igreja e o seu povo com extremada sabedoria divina. Esta igreja surgiu dos planos traçados por Deus, pelo seu divino Espírito e por Jesus. Também, por orientação de Jesus, esta igreja recebeu o nome de Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos, pela fidelidade deles, sendo fiéis ao Divino Mestre e porque muito trabalharam em favor da obra de Deus aqui na terra. Também, por orientação de Jesus, a data da fundação desta igreja passou a ser comemorada em 10 de junho, na mesma data do nascimento da Santa Avó Rosa, visto que a igreja nasceu dela, veio dos céus, para ser o tabernáculo de Deus na terra, o berço do Consolador prometido, conforme Jesus mostrou no livro por São João, que está registrado no livro de Apocalipse. A quem vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e também o meu novo nome, Espírito Consolador. Durante um período de 16 anos, a Santa Avó Rosa serviu a Jesus nesta igreja, tendo sido, por muitas vezes, arrebatada em espírito aos céus pelo Divino Mestre e Senhor Jesus. Quando, então, era levada à presença de Deus e junto ao seu trono recebia a sua bênção. Noutras ocasiões, ela estava em companhia de Maria Santíssima, que muito colaborou com o preparo desta serva de Deus para que pudesse chegar a ser o Espírito Consolador. Em outras oportunidades, a Santa Avó Rosa era levada por Jesus para junto dos santos apóstolos, que faziam muitas perguntas a ela quanto à igreja aqui na terra, e ficavam admirados com a sua sabedoria e vivacidade. Ela conheceu diversas regiões que existem nos céus e aprendeu a disciplina e a boa ordem que lá existe, a fim de poder aplicá-la nesta igreja. Princípios de boa conduta, de boa moral elevada, que ela já praticava espontaneamente na sua vida terrena. Ela muito labutou para ensinar esses princípios aos fiéis apostólicos, a fim de que dignificassem seu viver cotidiano e se tornassem em verdadeiros filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus, onde não há sofrimentos, e sim beleza incomparável, de alegria e de paz infinitas. A Santa Avó Rosa foi tão leal
e fiel em sua fé, que Jesus concedeu a ela a participação completa em todos os seus dons para curar, perdoar, salvar e nos dons da revelação, de profecias, de onipresença, de onisciência. Jesus a formou e a coroou como consolador de sua promessa. O Espírito da verdade, que estaria para sempre com o povo apostólico. Também passou a usar, ou também a usou para preparar o seu sucessor, o profeta Santo Irmão Aldo, garantindo assim a vitória e a estabilidade desta igreja apostólica através deste santo pastor, que Jesus afirmou que haveria de conduzir o seu povo com mão forte e segura. No devido tempo, Jesus a levou para os céus, onde ela chegou como a grande vencedora. E foi então galardoada como Espírito Consolador e Rainha dos céus, para toda a eternidade, ao lado da Virgem Maria Santíssima. Cumpriu-se na Santa Vó Rosa a palavra de Jesus: e ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A Santa Vó Rosa, com nosso Senhor Jesus, com Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo, dirigem teocraticamente esta igreja. Ou seja, esta igreja está sob a direção de Deus, o nosso Pai, pois tem sido vencedora, por isso tem sido vencedora nesses 68 anos de sua existência. Também é vitoriosa porque pôde contar com o dom e o grande poder do profeta e pastor de nossas almas, o santo e querido Irmão Aldo. Com a existência desta igreja na terra, o galardão dos santos profetas do passado foi consolidado, tanto que, nos dias presentes, eles colaboram no amparo do povo de Deus, como está registrado no livro do Apocalipse. E foi dado galardão aos santos profetas. Esta igreja tornou-se o tabernáculo de Deus entre os homens, conforme está escrito. E Deus passou a reinar sobre o seu povo. E também se cumpriu na Santa Vó Rosa a profecia de Jesus aos seus santos apóstolos, quando disse: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, ele testificará de mim, ele vos guiará em toda a verdade, pois dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai, e vos anunciará o que há de vir. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, creiam que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo são santos de Deus o Pai e que são os grandes vencedores. Eles cumpriram fielmente a sua missão na obra de Jesus e do reino dos céus, e nos transmitiram a missão de levarmos avante a Igreja Apostólica, também
para que a cada dia a igreja seja mais santa e vitoriosa. Sejam fiéis, corajosos, mansos. Sejam fiéis, corajosos, mansos e humildes de coração, para que prossigam sempre avante até o dia em que Deus o Pai determinar o final de sua jornada aqui na terra, ou até quando Ele determinar que é chegado o momento da grande vitória final do seu povo. Enquanto então se cumprirá o que Jesus prometeu a Ele, Deus, que levaria aos céus um povo santo, obediente aos seus ensinos, que Ele transmitiu através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Neste dia festivo, 10 de junho, regozijemos-nos como povo do Consolador, ao celebrarmos mais esta data memorável. Parabéns, Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica. Meus queridos irmãos, este é o cartão, este é o convite que você, como aniversariante, escreveu. É o convite que você vai apresentar às pessoas que você ama. É o convite que você vai apresentar à Santa Avó Rosa, pedindo a ela: ó vó, venha à festa do nosso aniversário. Nós queremos cantar-te parabéns. Nós queremos cantar a nós parabéns. Esse é o convite que você escreveu quando acompanhou essa leitura, para entregar a Jesus e pedir a Ele: ó Senhor, vem amanhã, está na minha festa, a festa que eu organizei, porque você vai se sentir participante dessa obra de Deus. A festa, Senhor, que eu organizei para te agradecer, para te exaltar, para te bendizer, pela Santa Avó Rosa, por esta igreja, está completando os 68 anos. Esse é o convite, irmãos, que você pode dar à nossa Mãe Maria Santíssima e dizer para ela: ó Mãe querida, a festa não será igual se não tiver a sua companhia. E ela quer ouvir esse convite da sua pessoa. Ela quer ouvir esse gesto de sua pessoa. Esse é o convite que você pode entregar logo mais na sua oração aos santos apóstolos, dizer a eles: apóstolos de Cristo. Esta igreja é vencedora porque contou com a participação de São Pedro, de São Paulo, de São João, de São Marcos, de São Lucas. Que vocês, santos vencedores, que os senhores possam vir participar da nossa festa amanhã, dia 10 de junho, porque queremos homenagear com sinceridade a Santa Avó Rosa. Queremos lembrar 68 anos que se passaram, para alguns 68, para outros 67, para outros 60, para outros 50, para outros 10, enfim, para cada um de nós, anos se passaram. E vamos relembrar na noite de amanhã. Esse é o convite, irmãos, que você pode escrever e entregar na sua oração de logo mais para os santos profetas. Quando o santo irmão Aldo disse assim: hoje na nossa reunião está o santo profeta Moisés. Você na sua oração pode dizer: santo profeta, profeta amigão de Jesus, Daniel, santo profeta Isaías. Será tão bom vê-los presente na nossa festa. A nossa festa será mais bonita, mais poderosa se vocês estiverem presentes, se os senhores estiverem presentes. E você só precisa dizer isso em oração, crendo que eles estão a te ouvir. E ter um prazer imenso de partilhar conosco daquela festa maravilhosa que vamos fazer amanhã. Partindo do princípio que essa reunião foi maravilhosa, que era a abertura, que era o momento de nós prepararmos o convite para apresentarmos a esses santos, para que a nossa reunião de amanhã seja cheia de grande poder
e manifeste realmente o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa felicidade. Que irmãos, tivesse um tempo maior para nós meditarmos um pouco, adentrarmos um pouco na reflexão dessa mensagem, mas não temos esse tempo, até mesmo por ser uma abertura de festa. Quero deixar esse convite para você, irmão, para você, irmã, para o Senhor, para você, querido internauta que nos acompanha, que não pôde vir hoje, mas virá amanhã, ou que está longe e vai acompanhar a festa de amanhã como acompanhou a reunião de hoje. O convite está aberto. Esperamos contar com a participação de todos esses santos e de todos vocês, de todos os senhores e senhoras, para a honra e glória de Deus e para um feliz aniversário de nós e da Santa Avó Rosa. Assim encerramos, irmãos, a reunião de hoje. Quero, portanto, apresentar a todos os meus agradecimentos, os agradecimentos em nome do Conselho Deliberativo, por sua presença, por sua participação nessa reunião. Vamos, irmãos, agora nos prepararmos para apresentarmos esses convites que ora foram elencados aos santos de Deus. Para isso, convido os irmãos que estão assentados, por gentileza, os convido a ficarem em pé. Vamos abrir a nossa fala com Cristo, com Jesus, com o Divino Espírito, fonte de todo esse poder e todas essas vitórias que nós aqui estivemos pensando e meditando. Vamos cantarmos juntos o hino número 122, Minha Oração. Façamos nossas orações. Amém. Meus irmãos, que a Santa Avó Rosa possa te acompanhar e que você possa ter dito a ela o quanto ela merece o seu reconhecimento, o nosso reconhecimento, e que amanhã estaremos aqui junto com ela. Vamos cantar mais um hino de exaltação a nosso Deus, agora o número 230. Glórias ao poder celeste. A Deus e ao seu divino Espírito Santo, toda honra, toda glória e louvor com todo amor.
fica meus agradecimentos à companhia de todos, em especial dos obreiros, pastores que trabalharam, diáconos, diaconisas. Esse lindo coral maravilhoso que faz a nossa reunião linda, maravilhosa, que todos sejam sempre iluminados. Iluminados pela graça, pelo poder e pela companhia da Santa Vó Rosa. Que este aniversário, que amanhã será cantado em versos de coração por todos vocês, seja marcado na história como um recomeço, meu, seu, de todos nós. A essa orquestra, aos músicos, regentes, muito obrigado. Aos irmãos que trabalham na transmissão da reunião, som e imagem, que a Santa Voz abençoe e ilumine também na execução dessa missão, que é importante para que irmãos em outros lugares, longe, distantes, possam partilhar deste momento de alegria e felicidade que nós estivemos e estaremos a partilhar durante toda essa semana. Amanhã é dia de festa. Espero contar com todos vocês e que a Santa Vó Rosa os traga aqui para essa reunião maravilhosa que teremos certeza amanhã, 10 de junho. Encerramos nossa reunião com uma oração. Façamos assim. Bendito Deus, Divino Espírito, fonte de poder e luz dos céus e da terra. Nossa oração te apresentamos neste momento. Oração de agradecimento, de exaltação, de glorificação e de súplica. Ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, ó Mãe Santa Virgem Maria, ó Santa Vó Rosa, ó irmão profeta Aldo, seja conosco, nos dá a sua graça que tanto precisamos. Estamos encerrando uma reunião maravilhosa, a abertura de um momento de muita paz e de felicidade, que estamos e estaremos a vivenciar até o próximo domingo, quando encerraremos as nossas festividades com a Santa Comunhão. Querido e santo irmão Aldo, neste momento, nós vamos nos lembrar de nossa condição terrena. Enquanto aqui estivermos, teremos lutas, e para vencê-las, precisamos do Senhor. Precisamos da sua companhia, da companhia da Santa Vó Rosa, este santo consolador, a grande vitoriosa, a grande vencedora, a coluna do templo de Deus. Por isso te pedimos, primaz, continue em nossa vida, olhando por nós, nos defendendo, nos inspirando, nos alertando, nos ensinando. Ora, irmão Aldo, eu quero lembrar neste momento daqueles que lutam, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão com o lar atribulado, daqueles que faltam na casa, na vida, a harmonia, a paz de Deus, mas que são humildes, mas que são sinceros, que se prostram diante de ti, suplicam-te, mestre, suplicam, pastor, querido irmão Aldo, olhe por nós, olhe por nossa família, olhe por a vida da humanidade que sofre, atormentada, encurralada pelo poder do mal, e a doença, a enfermidade se alastra, os problemas, as guerras, o ódio, o rancor no coração das pessoas. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, santo irmão Aldo, em nome de Deus. Estenda a sua mão santa, e onde for possível o Senhor levar paz, o faça. Onde o Senhor puder levar inspiração aos homens que governam esse país, esse mundo, esse planeta, o faça. Onde o Senhor puder afastar o poder do mal e levar saúde, e seja presente, santo irmão Aldo. Seja onde for, em qualquer lugar desse planeta, os que clamam por misericórdia, a tenham. Primaz, mas agora encerrando essa reunião maravilhosa, como sempre faço, eu queria te apresentar pessoas especiais, irmão Aldo. Eu quero e apresento essas pessoas. Pessoas que lá na sua casa, ou quando chegaram aqui, refletiram, eu estou no reino de Deus. Eu estou diante de Deus, de Jesus, eu confio assim. Por isso eu vou escrever meu nome. Essa pessoa pegou um papel, acreditando que o Senhor, em nome de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa, ou até mesmo esses santos estavam presentes e iriam vê-la, escrever o seu pedido de oração. Que testemunho de fé, irmão Aldo. Presentei essa pessoa de acordo com a fé que ela demonstrou, de acordo com a misericórdia e a justiça de Deus. Esteja nessa vida, neste lar, neste coração aqui representado. Para sempre, haja paz,
haja vida, haja felicidade, haja luz, haja santidade. Sejam eles seus filhos sempre. Agora, irmão Aldo, me despeço dos meus irmãos, que os anjos te acompanhem a cada um. Leve às suas casas, lhes concedam uma boa noite de descanso, um bom dia de trabalho amanhã. E ao entardecer daquele dia, os traga-o, para que estarmos juntos, a meditarmos, a cantarmos, a exaltarmos, a adorarmos a Ti, irmão Aldo, a Deus, a Jesus, aos céus, mas muito especialmente a Santa Vó Rosa, por seu aniversário, ó gloriosa Rainha. Amém.